Olá pessoal, a aula de hoje tem como tema água. Vem comigo, vamos digerir a biologia, mastigar esse conteúdo. Nós iniciamos mostrando um pouquinho a importância da água. Vários seres vivos possuem em sua constituição água. Temos, por exemplo, seres vivos que possuem percentual de mais de 90% de água no seu corpo, quase 100%, como, por exemplo, a caravela, a água-viva, né, que vivem no mar, é um exemplo muito conhecido. Em relação a nós, animais, os seres humanos, por exemplo, nós temos em torno de 70%. Também é importante mostrar para vocês que quando nós estávamos na fase embrionária, na fase de embrião, o percentual de água geralmente é muito alto, mas à medida que a gente vai crescendo e vai envelhecendo, a tendência é a gente perder esse percentual, reduzir esse percentual de água. E aí, isso nos leva a entender que, à medida que envelhecemos, nós desidratamos. Por isso, a importância de estar sempre hidratando. Né? Nós temos, por exemplo, uma parte do nosso corpo, que é o cérebro, que precisa estar sempre hidratado com muita água. Né? Inclusive, hoje, pacientes com TDAH, tanto adultos como crianças, eles precisam estar sempre se hidratando, porque a água é um componente importantíssimo para todo o mecanismo, toda a fisiologia da região cerebral. Então, dito isto, a gente vai caracterizar um pouquinho a água, inicialmente falando um pouquinho da estrutura molecular. Lógico que a gente não vai se aprofundar, não é objetivo nosso nessa parte química, mas é importante falar algo a respeito e depois a gente vai trabalhar característica por característica. Então, vocês vão, ao final, ter a oportunidade de compreender várias características importantes para a água, perdão, para os organismos provenientes da água, ok? Então, vamos lá. Com relação à sua estrutura molecular, a água, a gente pode perceber, e não é novidade para ninguém, ela possui 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio, e essa molécula da água, ela possui, onde tem hidrogênios, cargas parciais positivas, e na região, no polo, onde está mais concentrado o átomo de oxigênio, cargas negativas. Então, quando eu tenho um polo positivo, um lado da molécula positivo e outro lado negativo, isso me leva a entender que a água, ela possui uma molécula polar, ela apresenta polaridade, ok? Outra questão importante a se falar é que uma molécula de água se une a outra molécula de água através de ligações ou pontes de hidrogênio. Isso também é uma característica importante a se dizer. E essa ligação é uma ligação intermolecular. Liga uma molécula a outra molécula, mas o que é que caracteriza essa ligação? Ela vai ligar um átomo de carga elétrica positiva a um átomo de carga elétrica negativa. No caso, positivo hidrogênio, oxigênio negativa. Então, nós temos aí uma característica importante. É bom ressaltar que a ponte de hidrogênio vai ser sempre um hidrogênio ligado a um átomo negativo. Como ele é positivo, vai estar sempre ligando a um átomo de outra molécula que seja negativo, o átomo, certo? No caso da água, sempre vai ser hidrogênio com oxigênio. Então vamos seguir aí com mais uma característica, já puxando para cá. A água, ela é solvente universal. O que seria isso, pessoal? Muito cuidado com esse termo universal, isso é colocado em alguns livros, mas é simples. Isso quer dizer que a água tem uma alta capacidade de dissolver substâncias.
Afonso, isso é bom ou não, biologicamente falando? Para os seres vivos, isso é legal? Não temos dúvida. É graças a esse poder de dissolver substâncias que nosso sangue, que é composto por água no seu plasma, consegue dissolver e, com isso, distribuir os nutrientes como açúcares, sais, proteínas para todo o corpo. Beleza? E aí, quando você tem substâncias que se dissolvem em água, nós temos essas substâncias classificadas como hidrofílicas. Hidro significa, remete à água, fílicas é uma terminação que significa afinidade, fílica, fi, de afinidade. Então você tem substâncias que têm afinidade com a água, que se dissolvem na água. E os exemplos estão aqui que eu citei. Mas também existem substâncias consideradas, classificadas como hidrofóbicas, que são geralmente os elementos que estão presentes na membrana, nas estruturas celulares, que são as substâncias hidrofóbicas. Hidro significa, como eu falei, água, fóbica, fobia. Fobia de água. São substâncias que têm medo, fobia, que não se dissolvem na água. E aí a gente tem como exemplo as gorduras, os lipídios que estão, por exemplo, lá nas membranas plasmáticas, né, das células. E, partindo para outra característica, a água é um reagente universal. De novo, cuidado com o termo universal. Universal aí significa dizer que a água ela tem a capacidade de participar de uma grande quantidade de reações. E aí, é importante nesse momento a gente falar de duas reações: a hidrólise e a reação de condensação ou desidratação, como vem em alguns livros. Então vamos lá, pessoal. Acompanha comigo. A hidrólise, vamos pegar o pé da palavra, da letra. Hidro, água, lise significa quebra. Então, o que seria a hidrólise? Nós temos uma molécula maior que, ao reagir com água, quando a água entra na reação, ela se quebra, se dividindo em duas moléculas menores. Então, notem que a água aqui, ela está reagindo, ela está entrando na reação. Então, ela entra como mais um reagente. Então, fixa bem isso, pessoal, porque depois a gente vai diferenciar com outro tipo de reação. A água na hidrólise, ela atua como reagente, ela entra na reação para quebrar a molécula em duas, certo? Afonso, mas me dá um exemplo na biologia disso, nos seres vivos, quando a gente se alimenta de maçã, de qualquer outra fruta, seja qual for a fruta aí, nós adquirimos um açúcar chamado sacarose. E quando a gente, essa sacarose, esse alimento entra no trato digestivo até o intestino, lá nós temos enzimazinhas, pequenas moléculazinhas, que vão quebrar essa molécula de sacarose. Vão quebrar, degradar ela todinha. Só que só essas enzimas não funcionam, pessoal. É importante que quando a molécula de sacarose está no nosso intestino, além dessas enzimas para quebrar essa molécula, tem que ter a presença de outro reagente, que é justamente a água. É aí onde entra a água. E aí você tem um exemplo de hidrólise. A sacarose, ela se quebra pela ação da água, que é mais um reagente, para formar duas moléculas menores, como a glicose e a frutose, que são dois monossacarídeos que a gente também vai ver a posteriori. E aí, nós temos, partindo para outro tipo de reação, em que há a participação também da água, nós temos a reação de condensação ou desidratação. Então vejamos, é justamente o inverso, gente. Nós temos duas moléculas que se unem, que se condensam para formar uma molécula maior.
Mas elas formam só essa molécula maior? Elas produzem só essa molécula maior? Não. Elas também produzem água. No momento em que elas se unem, elas produzem água também como subproduto. Então a água é um produto aqui, ela foi produzida e aí ela é liberada da reação. Por isso que alguns livros trazem como desidratação. Então, condensação, porque há a condensação, a união de duas moléculas. Desidratação, por conta que há a saída da molécula de água. Ok? E aí, Afonso, qual é o exemplo que nós temos também nos seres vivos? As proteínas, elas geralmente se formam a partir da união de moléculas pequenas chamadas aminoácidos. E cada aminoácido desse, quando um aminoácido se junta com outro, ele está se condensando. Quando ele se junta, ele forma uma outra molécula maior, com dois aminoácidos juntos, que a gente chama dipeptídeo. Isso é um exemplo em que ocorre saída de água. A água é produzida, a água é mais um produto. Então, gente, é simples. Hidrólise, a água entra para reagir, ela atua como um reagente, ela reage com a molécula quebrando. Na condensação, a água não atua como reagente, a água atua como produto, ela é produzida e sai da reação. Beleza? Então essa é a diferença entre essas duas reações. Ok? E aí eu vou dar um espaço para que vocês possam ter todo o nosso roteiro aí dessas três primeiras características. Vamos lá, pessoal, dando sequência a mais uma característica importante da água para os seres vivos. Está aqui, ó, regulador térmico. Seria a capacidade que a água tem de regular, de manter a temperatura, gente. A gente viu no início da aula que a água ela está presente em determinados percentuais em várias espécies de seres vivos. Citei alguns exemplos lá. E aí, focando mais no ser humano, a gente viu lá um percentual de 70% de presença de água, né, em relação ao piso. E aí, o que é que a gente observa? Que para a água ser regulador térmico, é necessário que ela apresente três subcaracterísticas aqui, ó, três comportamentos importantes, que seria calor específico alto. O que seria isso, gente? Calor específico de uma substância nada mais é do que a quantidade necessária, melhor dizendo, a quantidade de energia absorvida para que 1 grama dessa substância se aqueça, aumentando 1 grau na sua temperatura. Gente, isso é o conceito, mas vamos debater isso de uma forma mais simplificada. O que seria isso? Quando eu digo que o calor da água, o calor específico é alto, eu dou graças a Deus a isso, gente. Por quê? Eu só não, a vida dá graças a Deus que a água tem esse comportamento, essa característica. Porque para que a água, 1 grama de água, ela aqueça 1 grau Celsius, ela se aqueça nesse 1 grau Celsius, é necessário uma quantidade de calor relativamente alta. Então, isso significa dizer o quê? Por que eu falei graças a Deus? Porque se o calor específico da água fosse baixo, o que é que aconteceria? Qualquer energia, qualquer calor que a gente recebesse, por exemplo, essa água do nosso corpo iria aumentar a temperatura rapidamente, de 1 em 1 grau. E aí a gente teria febre constantemente. Qualquer calor que a gente fosse submetido, a gente teria febre com facilidade e não só febre, iria haver um aumento de temperatura que não existiria vida. A verdade é essa, certo? Outro ponto é calor latente de vaporização alto. Graças a Deus também, pessoal, que o calor de vaporização é alto. Por quê? Calor de vaporização é a quantidade de energia que a água absorve para se tornar vapor, sair do estado líquido para o estado de vapor. Então, graças a Deus é alto, por quê? Porque se fosse baixo, o que é que acontece? A água que corre aqui nos meus vasos sanguíneos
que está nos meus órgãos, nos tecidos, nos músculos, em todo o meu corpo, qualquer calor que eu fosse submetido, qualquer energia, se fosse baixo, essa energia baixa, esse calor baixo, simplesmente ia fazer com que a água rapidamente evaporasse do meu corpo. E aí eu iria simplesmente murchar. Nós iríamos murchar, não haveria vida também. Certo? Então o raciocínio é esse, fica mais fácil entender dessa forma. E o terceiro ponto é o calor latente de fusão ou solidificação, que também é alto. Mais uma vez, o que seria? Calor latente de fusão ou solidificação é a quantidade de energia que a água absorve para ela sair, por exemplo, do estado sólido para o estado líquido. Isso seria a fusão. E aí é necessário que esse calor seja alto. Então, por exemplo, as geleiras. Ainda bem que o calor específico da água é alto, porque senão qualquer calor, qualquer energia na forma de calor, as geleiras, por exemplo, lá no Polo Norte, ia derreter. Muito embora a gente saiba que já está acontecendo esse calor em virtude do aquecimento global e a coisa está realmente acontecendo, está havendo o derretimento. Né? E o calor latente de solidificação alto é importante também porque é necessário que para a água sair do estado líquido e se solidificar e ir para o estado sólido, ela se congelar, também é necessário que a água perca uma grande quantidade de energia. É necessário que ela perca muito calor, graças a Deus. Por quê? Porque já pensou se a água que está circulando no meu corpo agora, qualquer temperatura baixa de 0 graus, por exemplo, que é o ponto de solidificação da água, qualquer calor que se perdesse, um pouco calor que se perdesse, já pensou, a água rapidamente congelaria. E aí a gente teria formação de cristais dentro das células que iriam romper as membranas celulares, não existiria vida, não existiria célula, tecidos, órgãos, enfim. Então, tudo isso, gente, essas três características, calor específico alto, calor latente de vaporização alto e o difusão e solidificação, todos são altos para que isso gere um potencial de regulador térmico. A água só é considerada um regulador térmico, ela só regula a temperatura, ela não oscila muito, ela não vaporiza com facilidade porque o calor de vaporização é alto. Ela não aquece, não aumenta a sua temperatura com facilidade porque o calor específico dela é alto. E ela não vai nem solidificar facilmente, ainda bem, nem derreter facilmente, graças a o fato de o calor latente de fusão e solidificação também ser alto. Se fosse baixo, complicaria. Era difícil de haver vida, sobrevivência. Beleza, pessoal? Então, isso é mais um ponto a se falar em relação à água, mais uma característica. Coesão e adesão. Vamos dar sequência. Coesão, entendam que é a união de moléculas iguais, idênticas. Por exemplo, a gente falou lá no início da nossa aula que uma molécula de água se une, olha aqui, ó, a ponte de hidrogênio, imagina sendo o meu pincel aqui, com outra molécula de água. Lembra? Ponte de hidrogênio, um átomo de hidrogênio com outro átomo de oxigênio. Essas moléculas aqui, elas são iguais, água com água. Nós temos coesão. Se eu pegar um copo com água, as moléculas ali estão unidas, uma com a outra, molécula de água. Isso caracteriza a coesão. Já a adesão, cuidado para não se confundir, corresponde à união de moléculas diferentes. Não vai ser água com água, vai ser água com outras moléculas. Um exemplozinho bobo que me veio na cabeça. Por exemplo, eu pego um balde, coloco essa minha camisa aqui, quando eu levantar, logicamente, a camisa vai estar toda molhada. E aí você tem, quando ela está molhada, por quê? Porque as moléculas da água que estavam no balde ficaram aderidas com outras moléculas, no caso as moléculas que compõem aqui o tecido da minha camisa. Isso é um caso de adesão, beleza? Então, dito isso, a gente finaliza o conteúdo, água,
falando de capilaridade, que se caracteriza por ser um fenômeno, gente, é fácil, em que a água é capaz de subir por tubos finos contra a ação da gravidade, certo? E para que a capilaridade aconteça, é necessário que haja, geralmente, coesão e adesão. Então, vejamos. Imagina um tubo fino, um canudo, num recipiente com água, num copo, enfim, e uma sucção aqui, alguém puxando com a boca, normalmente, tomando esse líquido. Quando há uma força de sucção, a água sobe, uma molécula, quando é puxada, uma molécula está colada na outra por conta das pontes de hidrogênio, ó, são moléculas idênticas de água. Isso é o que eu chamo de coesão, foi falado. Mas se a gente perceber, ó, nas laterais aqui do canudo, imaginando um canudo de plástico, tem também as moléculas do plástico aqui, que vão se unir com as moléculas da água. Então eu tenho moléculas de água unidas com moléculas de água, coesão, mais moléculas de água na lateral aqui, unidas com moléculas do plástico, do canudo. E aí eu tenho adesão. Então, coesão e adesão estão existindo aqui nessa subida. Sem a coesão e adesão fica difícil a água subir por tubos finos, contra a ação da gravidade, que é outra característica. Então a capilaridade ela é importante. Até porque, gente, vamos puxar para a biologia. Seres vivos. As plantas, a raiz, absorve pelos vasos condutores de água, a seiva bruta, o xilema, né? São os vasos condutores, e essa subida da água do solo foi lá absorvido pelas raízes até as folhas, as várias partes da árvore, e isso é um fenômeno de capilaridade. Então, o fenômeno ele é extremamente importante para as plantas, como também para os seres vivos, o caso que eu tanto venho falando na aula. Por exemplo, circulação sanguínea. Tem a água no plasma sanguíneo que puxa, transporta, trazendo de volta para o coração, das pernas para o coração, várias substâncias, não é isso? E aí é por tubos finos, beleza? Contração da gravidade, beleza. Há coesão e adesão? Há coesão e adesão. Então eu tenho também o fenômeno de capilaridade. Ok, pessoal? Então a gente finaliza essa aula e até a próxima.